Um levantamento divulgado hoje pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta que o prefeito Eduardo Paes ganharia com folga no primeiro turno para governador do Rio de Janeiro se as eleições fossem hoje. A reportagem é de Rodrigo Viga. Embora insista em dizer publicamente que não é candidato ao governo do Rio de Janeiro em 2026, o prefeito da cidade, Eduardo Paes, aparece liderando com sobra e folga um estudo feito pelo Paraná Pesquisas. 2 cenários estimulados e ampla vantagem para o prefeito do PSD. No primeiro cenário, Eduardo Paes tem 48,9% das intenções de voto, bem à frente daqueles que estão empatados tecnicamente na segunda posição. Deputado federal Tarcísio Mota, do PSOL, com 8,7%. O ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, com 8,5%, não tem nem partido. E o deputado estadual, presidente da Assembleia do Estado, Rodrigo Bacelar, do União Brasil, com 8,2%. Bem atrás de Bacelar, vem o vice-governador do estado, Thiago Pampolha, do MDB, com 3,6%. O especialista em redes sociais, Ítalo Marcílio, 1%. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somaram 16,7%. E não sabem ou não responderam, 4,5%. No segundo cenário, com a presença do secretário estadual de transporte e ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, Paes também continua nadando de braçadas. 49,9%. Reis aparece na segunda posição com 9,5%. Rodolfo Landim, 8,9%. Tarcísio Mota, também 8,9%. E Ítalo Marcílio, 1,6%. Nesse segundo cenário estimulado, brancos, nulos e nenhum somaram 16,4%. Não souberam ou não quiseram responder, 4,8%. O levantamento da Paraná Pesquisas avalia também a administração do governador do estado, Cláudio Castro, do PL. 3,8% dos eleitores acham essa gestão ótima. 24,6% classificaram a administração como boa. 35,1% avaliam como regular. 12,6% como ruim. E 22,5% consideram o governo de Cláudio Castro péssimo. A pesquisa ouviu 1.680 eleitores de 60 municípios do Rio de Janeiro entre 31 de março e 4 de abril. A margem de erro é de 2,4 pontos e o nível de confiança, 95%. Do Rio, Rodrigo Viga. Deise, essa situação no Rio de Janeiro é muito curiosa, né? Porque Eduardo Paes, desde a eleição no ano passado, já tem toda a carta marcada para ele deixar a prefeitura e disputar o governo do Rio de Janeiro, no momento em que o próprio Cláudio Castro está com essa popularidade baixa, ruim, o presidente Lula também. Ele seria um ponto fora da curva, pelo menos nesse circuito aqui do centro-sul do país, e tem essa própria discussão de que ele poderia continuar se projetando, apesar de ter que largar a prefeitura do Rio de Janeiro no meio do caminho, né? Pois é, Thiago. Olhando esses números aqui da Paraná Pesquisas, o que a gente consegue compreender do Rio de Janeiro, em primeiro lugar, né? O Rio continua sendo um dos estados mais voláteis do país, né? O jogo de 2026, apesar dos números, ele ainda está longe de começar de fato, assim, isso é um ponto, assim. A força do Paes na pesquisa, ela revela, antes de tudo, um vácuo de lideranças estaduais consolidadas no Rio, porque desde a queda do Sérgio Cabral e dos escândalos que marcaram os governos, o estado tem vivido uma crise crônica de representação, né? E o Paes, ele se destaca meio que por contraste, né? Ele é experiente, é bem avaliado na capital, ele apresenta um discurso pragmático, então são qualidades que tornam ele o nome mais conhecido e previsível para um eleitorado cansado dessas rupturas que o Rio apresenta e de promessas mais vazias, né? Mas eu entendo, Thiago, que o dado mais relevante da pesquisa não é a vantagem do Paes, mas o fato de que a ausência dele, pelos números mostrados aqui, de que a ausência dele deixaria um campo político completamente indefinido. Então, a eventual recusa dele pode obrigar os partidos a saírem da inércia, antecipando os acordos, as costuras e os movimentos de bastidor que ainda não vieram à tona. Então, se o Paes sai dessa disputa política, o Rio de Janeiro não sabe o que fazer. Então, a ausência dele garante uma disputa muito fragmentada, muito imprevisível,
que é altamente estratégica, né? Então, de novo, o Rio de Janeiro, como eu falei aqui no início da fala, sendo um dos estados mais voláteis do país. Cássio, hoje ele deu uma de Geraldo Alckmin, dizendo que os políticos e os jornalistas são ansiosos, e ele diz que não quer disputar o governo do estado, nega a candidatura de pé junto, mas, de qualquer forma, com esses números e a pressão, né, que ele deve sofrer no ano que vem, mas, de qualquer forma, ele deve ter essa intenção, não é, Cássio? O Paes, fazendo essa comparação com o Alckmin, é um tucano nato, por mais que ele tenha trocado de partido algumas vezes ao longo dos últimos anos, mas neste caso especificamente ele joga parado. Ele não tem adversários à altura, até porque a Deise bem disse, os 5 últimos governadores do Rio foram presos. Então toda a geração do Paes está inviabilizada de disputar este pleito. E o Rio também carece de novas lideranças. Não surgiram novos políticos no Rio que tenham a robustez, que tenham o tamanho do Paes. Então ele vai jogando parado, mas ele vai jogando sozinho. Me parece que a eleição, usando um jargão popular, vai cair no colo dele em 2026.